Olá, essa é uma videoaula sobre JSF focando em Prime Faces. Primeiramente, vamos explicar a parte teórica, depois faremos uma demonstração prática. O JSF é um framework MVC, que significa Modelo, Visão, Controle, sendo que o modelo é a parte relacionada ao negócio, a visão é a parte visível para o usuário, o controle é a parte de gerenciamento e processamento, baseado em Java para a construção de interfaces de usuário baseadas em componentes para aplicações web. Utiliza arquivos XML chamados de modelos de visão, ou Faceless Views. Os pedidos são processados pelo Face Servlet, que carrega um modelo de visão adequado, constrói uma árvore de componentes, processa os eventos e apresenta a resposta, normalmente na linguagem HTML, para o cliente. Características: permite que o desenvolvedor crie user interfaces através de um conjunto de componentes de interface de usuário pré-definidos. Fornece um conjunto de tags JSP para acessar os componentes. Reutiliza componentes da página. Associa os eventos do lado cliente com os manipuladores dos eventos do lado do servidor. Os componentes de entrada possuem um valor local representando o estado no lado servidor. Fornece a separação de funções que envolvem a construção de aplicações web. Utiliza o Ajax, que é um conjunto de script do lado do cliente que trabalham em background para que não seja necessário o carregamento de páginas a todo momento, em alguns de seus componentes, tornando alguns processos mais rápidos e eficientes. O JSF possui suporte à internacionalização e acessibilidade, como, por exemplo, o componente calendário, que permite o formato de data de diversos países. Um conjunto padrão de componentes de interface de usuário que possibilitam validação padronizada. Duas bibliotecas de etiqueta, Tag Libraries, especiais do JSP para expressar a interface do JSF dentro de uma página JSP. Um modelo de eventos do lado servidor, Server-Side Event Model, gerência de estados, manejo de bin, que farão o papel de controle da aplicação, e ele utiliza a linguagem de expressão unificada para JSP 2.0 e JSF 1.2. Ciclo de vida. O ciclo de vida do JSF é o nome dado à sequência de processamento realizada na implementação JSF para a geração das visões. O JSF é diferente de outros frameworks, porque ele possui um processamento de requisição dividido em 6 fases. A primeira fase é a restauração da visão. O objetivo principal dela é construir as árvores de componentes. Ela utiliza o template e cria a árvore inicial. Após, ela salva o estado da árvore no objeto FacesContext. Nas requisições subsequentes, ela cria a árvore do estado e procede à execução do resto do ciclo de vida. Na segunda fase, a aplicação dos valores de requisição. O JSF pega cada componente da árvore, começando com a raiz, e a cria ou recupera do objeto FacesContext. Terceira fase, validações de processo. Nessa fase, o JSF realiza a conversão e validação sobre todos os componentes, começando com a raiz. O valor submetido de cada componente é convertido em um objeto e validado, chamando-se validador registrado. O JSF salva o valor submetido. Quarta fase, atualização de valores de modelo. Durante esta fase, o valor do componente é passado para o modelo através da atualização das propriedades dos backends. Quinta fase, invocação da aplicação. Nessa fase, a manipulação de evento para cada ação e ouvidor de ação é executada começando com os ouvidores de ação e então a chamada de método de ação. E a sexta fase, a última fase, é a apresentação da resposta. Agora que já demos uma base de como funciona o JSF em geral, iremos focar na explicação do Prime Faces e seus exemplos.
O Prime Faces é uma biblioteca de componentes JSF leve, que fica armazenada em apenas um arquivo jar. Sendo assim, não é necessária nenhuma configuração e não há dependências externas. É preciso importar apenas o arquivo primefaces.jar para o diretório lib, que fica no webinf do projeto. A página que utilizará os recursos do Primeface precisará importar o XML namespace dentro da tag HTML. Componentes. Os componentes do Primeface são divididos em categorias. A seguir, mostraremos algumas. Componente Calendar é usado para fornecer uma interface que permita a entrada de datas de forma configurável. O atributo velho deve receber um elemento do tipo JavaUtilDate. Aqui temos um exemplo do componente Calendar. Componente Editor é usado para fornecer uma interface que permita ao usuário editar um texto. O atributo velho deve receber um elemento do tipo string. E aqui temos um exemplo do componente Editor. Componente InputMask fornece um espaço para que o usuário possa digitar uma linha de texto, porém o InputMask permite o uso de uma máscara para conduzir a digitação do usuário. O atributo velho deve receber um elemento do tipo string. Aqui temos um exemplo do componente InputMask. Componente DataGrid. O componente DataGrid é usado para mostrar uma grade com vários elementos. O atributo velho deve receber um elemento do tipo Collection, que pode ser set, list ou query. Aqui temos um exemplo do componente DataGrid. Componente DataTable é usado para mostrar uma table com vários elementos de uma coleção. O atributo velho deve receber um elemento do tipo Collection. Aqui temos um exemplo do componente DataTable. Componente Chart é usado para mostrar um gráfico do tipo pizza. O atributo velho deve receber um elemento do tipo PyChartModel. Aqui temos um exemplo do componente PyChart. Componente ChartLine é usado para mostrar um gráfico de linhas. O atributo velho deve receber um elemento do tipo ChartModel. Aqui temos um exemplo do componente LineChart. Componente AreaChart. O gráfico de área é feito com o componente LineChart, como visto anteriormente. Porém, os atributos Fill e Stacked são marcados como True. Aqui temos um exemplo do AreaChart. Componente BarChart é usado para mostrar um gráfico de barras. O atributo velho deve receber um elemento do tipo ChartModel. Aqui temos um exemplo do componente BarChart. Agora que já aprendemos a teoria, irei exemplificar em código como é feito o uso do JSF com Primefaces. Bem, primeiramente, eu já tenho um projeto pronto, que eu vou demonstrar e vou explicar. Primeiramente, devemos criar um projeto do tipo Dynamic Web Project, e nele teremos esse conteúdo. Bem, para configurar é bem simples, basta que venhamos aqui em Web Content, em WebInf e na pasta lib, que já deverá estar criada, colocamos o Java Faces e o Primeface, os dois jars. Feito isso,
podemos começar o desenvolvimento. Para esse exemplo, irei utilizar apenas uma entidade que seria um modelo, como explicado anteriormente, segundo o framework MVC. Nele temos pessoa, que possui em seus atributos uma string nome, uma date, aniversário, uma string telefone, um string endereço e um string e-mail. Pode parecer estranho, mas o telefone como string será explicado mais à frente, onde eu mostrarei o porquê ele é o string nome. Feito a classe entidade, temos que fazer o controle, que no caso é um bin, é um manage de bin. Esse manage de bin, ele trabalha da seguinte forma. Primeiro temos que ter uma instância de pessoa, ou seja, do nosso modelo que nós queremos trabalhar. Depois, temos que criar um construtor instanciando essa entidade que a gente quer trabalhar e criar seus getters e setters. Bem, temos também em um manage_bin diversos métodos. Por exemplo, nesse temos o método de adicionar. Outro ponto é que temos esse objeto aqui, que é uma lista. Ela está aqui porque nesse caso ele é usado, não é obrigatório. E da mesma forma que o outro objeto tem que ser instanciado dentro de um construtor, tem que haver seus getters e setters para poder funcionar. É importante lembrar que para um manage_bin funcionar, ele deve ter essa annotation aqui, e a segunda será a escolha do usuário, podendo ser session, view, application. De acordo com a sua necessidade, você irá criar essa segunda annotation. Bem, como que vai funcionar? A última classe que eu vou mostrar, que seria esse tela cadastro XHTML, vai servir como a visão do usuário. Vai ser a partir de onde ele interage com o sistema. Feita essa interação através dessa classe XML, os dados irão para o manage_bin, que irá processar, ou seja, trabalhará como controle, e o resultado desse processamento será atribuído ao modelo, ou seja, à entidade pessoa. Bem, para começarmos um projeto e uma tela com interface HTML é muito simples. A gente vem em Web Content. Se quiser, pode construir uma pasta na HTML, pode separar do jeito que preferir, e criar um novo arquivo HTML. Nesse arquivo, temos que dar um nome, por exemplo, pessoa, .xhtml. Não termina com finish. Vem para next e escolhe a seguinte opção: new xhtml file 1.0 strict. Aí pode dar finish. Tá vendo? Está criado. Bem, vamos entender um pouco do que temos aqui. No início temos o cabeçalho. Esse é padrão. Depois temos a tag HTML e esse seguinte campo, esse seguinte atributo mostrando onde ele deve pegar as tags do XHTML. Depois temos o head, que será o cabeçalho, que vai especificar qual o formato do arquivo que o navegador tem que entender. Dentro do head temos o title, que é onde você coloca aquela abinha que fica aqui, ó, por exemplo. Fechamos o head, abrimos o body, que é onde vamos escrever o código HTML. Fechamos o body e fechamos o HTML. Como eu já tenho uma pronta, iremos usar essa. Aqui, vocês podem ver uma diferença temos mais URLs do que a anterior. Mas, para usar o Prime Faces, a mais importante é essa aqui, xmlns, 2 pontos p, igual
http://primefaces.org/ui. É nesse endereço que o navegador vai buscar os componentes PrimeFace. Bem, outra diferença que é muito importante é, com o uso do PrimeFace, algumas tags podem não funcionar caso não haja esse H2 no head e no body. Caso não use o PrimeFaces, não é obrigatório ter esse H2, mas se for usar, é bom usar. Aí temos uma tag center, isso aqui é puramente HTML, que só está centralizando na tela. Logo abaixo temos um panel grid, que vai criar uma grade com um painelzinho. Temos um form, que vai criar um formulário. H1, que vai simplesmente nos dar um texto em letra maior, mas isso não é de interesse, esse é puramente HTML. Aqui começa a parte que nos interessa. Bem, como funciona o JSF para mandar para o controle das informações? Você cria aqui um input text ou outro tipo de campo, nomeia ele, no atributo value, sempre ele vai ter, você inicia com aspas e dentro você escreve jogo da velha, abre chaves, pessoa bin, no meu caso, aqui vai o seu manager de bin, lembrando que a primeira letra é sempre minúscula, depois vai o que você quer no seu manager de bin, ou seja, o objeto da entidade que você quer modificar, e depois a propriedade dela, que no caso é nome, nesse caso. Fecha chaves e fecha aspas, certo? É assim que a tag funciona, assim que ele identifica para onde ele deverá mandar a informação. Bem, para exemplificar o PrimeFace, fiz a escolha de 3 métodos diferentes. O primeiro é o Calendar. Nesse componente, como visto anteriormente, temos um calendário que ele pode ser em pop-up ou em line. No caso do pop-up, que foi a minha escolha, ele não fica na tela, ele só aparece quando o usuário entra no campo, dá o foco no campo e começa a digitar a data. No caso do inline, ele já está lá para o usuário desde o início, não havendo o campinho de digitação. Aqui ao lado temos o atributo pattern, que é onde definimos qual será o modelo do nosso calendário. Como estamos no Brasil, dias, mês e ano, com 4 dígitos, é o nosso formato. Se, por exemplo, aqui o mês, que é MM, tivesse em minúsculo, seria outro formato, não seria o nosso formato. Time Zone, Brasil, para mostrar que estamos no Brasil, para o calendário. Bem, a segunda tag de componente que eu utilizei foi essa, input mask, onde temos o value, que é onde ele vai enviar, e a máscara desejada, por exemplo. Eu escolhi aqui 3 dígitos para DDD, 9 dígitos para a primeira parte do número, o traço e os 9 dígitos para o final do número. Lembrando, para usar essas tags, devemos começar com P2 pontos, componente que eu quero, e os atributos dele. Bem, o terceiro componente que eu usei foi um data table. Como funciona o data table? Ele é como se fosse uma lista que irá aparecer assim que, nesse caso, assim que as pessoas que eu for adicionando estiverem no sistema. Por exemplo, vamos lá, vamos entender o data table. Bem, começamos com P, para indicar que é um componente PrimeFace. Data table, que é o que eu quero. Um value, que aqui nesse value eu não vou apontar para um componente, porque eu estou apontando
para essa lista, ou seja, eu vou trabalhar com os objetos que estão nessa lista aqui. Um ponto do Data Table é que ele trabalha com collections, ou seja, a list, array list, esses tipos de objeto. Então, eu sempre aponto só para a collection que eu interessa e dou um nome temporário para ele. No caso, eu dei o nome de lista. Essas opções abaixo são opcionais. No caso, para que servem cada uma. Paginator igual a true define páginas, ou seja, eu não vou ter todos os registros em uma única página. Eu vou dividir eles e logo em seguida temos o rows, que são as colunas, em 10. Ou seja, eu tenho páginas de 10 elementos cada uma. Caso não tenha nada inserido, há o atributo empty_message, que eu posso definir qual a mensagem que vai mostrar enquanto nada estiver no sistema. Fechamos o campo. Aí aqui dentro do Data Table temos que definir as colunas, que é feito pela chamada de conteúdo do prime face e a definição de column, que é o objeto que eu quero. Header text é o nome que eu quero que apareça no cabeçalho, logo vocês verão. E H output text é onde eu quero que mostre, é o valor que eu quero que mostre, ou seja, eu quero que pegue da lista o nome. Aqui temos as outras columns, no caso uma para aniversário, e-mail, telefone e endereço. Bem, agora para explicar o porquê o telefone foi escolhido como string, é que o uso do input mask obrigatoriamente necessita que o retorno seja feito em uma string. Bem, explicado o código, vou fazer uma breve demonstração. Está aqui. Alguns dados já estão cadastrados. Posso cadastrar novos. Por exemplo. Aqui, ó, o calendário só aparece na hora que o usuário definiu que quer digitar. Ele pode, por exemplo, colocar, ou ele pode simplesmente vir aqui e procurar, e ele vai mostrar aqui em cima. Aqui está a máscara que eu defini anteriormente, lembrando que ela vai retornar uma string, por isso o tipo do telefone é string. Como vocês podem ver, ó, eu preencho da maneira que eu defini anteriormente. Apertei OK, está aqui. Jogou no Data Table, que por acaso, como podem ver, só tem uma página, já que eu não tenho os 10 elementos. Bem, é isso pessoal, obrigado pela atenção.